Bem-vindos ao Beijo Barbárie. Vou falar com vocês, então, sobre A Deriva, do Fernando Ferroni. Bom, a primeira vez que eu vi falar desse livro foi no canal Literatórios, quando a Roberta Carmona fez a resenha dele. Eu fiquei bastante interessada, lembro de ele ter ficado na minha cabeça. E bastante tempo depois, acabou que eu e o Fernando começamos a conversar, né? Tanto nos comentários aqui do YouTube quanto no Instagram. E ele falou, bom, queria te dar o meu livro, vamos nos encontrar, a gente toma um café, a gente conversa um pouco e eu te entrego. E foi isso que aconteceu, a gente acabou ficando super amigos, assim, a gente sempre conversa, ele sempre comenta minhas postagens e eu comento as dele. Devido a essa conversa que eu tive com ele durante a leitura da obra, depois da leitura da obra, e aí eu peguei esse livro aqui e eu não lembrava mais de nada do que eu tinha lido dele, do que eu tinha ouvido falar dele, né, pela Roberta. E comecei a ler. E esse livro conta a história da Isabela, que é uma paulista que acabou de terminar um relacionamento, que tá infeliz com o seu trabalho e vai viajar, vai esparecer, vai ir pro mundo, né? E é bem bacana porque é uma coisa que eu não canso de falar desse livro, é o quão contemporâneo ele é, porque o Fernando soube fazer muito bom uso das tecnologias atuais. Então ele fala de entrar no Facebook para adicionar alguém e ver quais páginas a pessoa curte. Ele fala sobre, mandou um áudio, ou eu recebi um vídeo. E essas coisas, elas têm importância. Elas estão em momentos banais da história, mas elas também têm importância. Então, o primeiro capítulo do livro é bem bacana porque é a Isabela mandando um áudio falando, olha, eu preciso contar pra você uma coisa muito doida que aconteceu nas férias que eu tirei. Então ela começa a contar e ela fala, desculpa, o áudio tá ficando grande, calma aí, eu vou mandar outro. Então tem tanto essas banalidades que servem para ambientar o romance nos dias atuais, quanto tem momentos em que isso é decisivo. Então tem um personagem que recebe um vídeo no WhatsApp que isso muda a vida dele. Existe então um momento em que ela tá apaixonada por um cara e que ela acaba dando uma desistida por causa das páginas que ele segue no Facebook. E isso é tudo muito atual e é muito bacana da gente acompanhar. A Isabela é uma protagonista que em diversos momentos eu me identifiquei. Ela tem pensamentos muito parecidos com os meus. Ela tem reações, assim, que se aproximaram muito de reações que eu teria em algumas partes do romance. E acho que essa identificação ajudou a primeira parte do romance ali muito rápido. Depois acabou que eu tava num momento de pouca concentração. E aí a leitura da segunda parte durou o dobro do tempo, assim, ainda que tenha sido uma leitura bem rápida. Porque é uma leitura bastante tranquila, é bastante fluida, sabe? É bastante, sabe? Tá bem no nosso tempo. É muito bacana porque a gente geralmente tá lendo um livro e a gente às vezes se pega pensando, nossa, imagina se tivesse telefone naquela época, imagina se pudesse resolver mandando uma mensagem. E nesse caso aqui, isso é dado como formas de responder, como formas de solucionar os problemas. É claro que como uma obra de estreia, eu tenho algumas críticas a fazer a esse livro, que, por exemplo, a Isabela vai viajar e a história é da Isabela, mas acaba que a Isabela participa mais da história dos outros do que da própria história. Pelo menos foi assim que eu acabei enxergando. Eu fiquei um pouco curiosa para saber onde a Isabela ia chegar. E, na verdade, ela acaba sendo uma narradora mais passiva do que ativa, né? Acaba que ela reclama bastante, que ela diz que está indo lá, ela tá procurando alguma coisa, mas no final das contas, ainda que tenha um final que é bastante interessante, porque me parece um final de filme europeu. Um final que termina de uma forma poética em aberto, com uma situação, né? Acaba com ela voltando. Então ela vai, né, viajar pra Trindade, ela vai de São Paulo pra Trindade, termina com ela voltando pra São Paulo, e aí tem uma narrativa poética, assim, que deixa em aberto, que deixa margem pra interpretação, que é uma coisa que eu gosto bastante. Eu esperava que tivesse um pouco mais de informações sobre a Isabela. Em poucos momentos aqui ela é a protagonista, geralmente ela tá envolvida na trama dos outros. Mas é um livro que eu gostei bastante de ler, que eu indico muito a leitura. Acho que é um autor que tem muito aí a oferecer nos próximos livros, principalmente se mantiver essa questão da contemporaneidade dos livros. Outra coisa que eu achei bem bacana é que, assim, no começo dos livros, sempre uma questão bastante introdutória, e muitas vezes o leitor acaba desistindo no começo do livro porque acaba cansando, né, dessa construção de mundo, de personagem, de espaço. E nesse caso eu acho que o Fernando acertou muito em colocar um começo mais humorado
Então tem umas situações bem bacanas em que a gente se identifica, que a gente consegue ver nossos amigos e que a gente dá risada lendo, e que esse começo segura a gente dentro do romance no começo. E aí, quando o romance já tá construído, a gente vai se engajando ali no enredo e não é mais necessário essa comédia não nesse nível, não nessa potência, né? E aí, então, a comédia dá uma diminuída pra gente ter, então, o desenrolar do enredo. E isso eu achei muito bacana. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado dessa resenha. Se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui na tela. Deem seus likes e dislikes conforme tenham gostado ou não tenham gostado. Um beijo e até a próxima.